Prezados irmãos, estamos aqui nesta oportunidade que Deus nos concede para estarmos fazendo a nossa pré-aula programada para o dia 13 de outubro de 2024. É a nossa segunda pré-aula deste quarto bimestre e nós vamos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse, quando nós estamos estudando a escatologia apocalíptica, uma perspectiva pré-tribulacionista. E nessa perspectiva, nós vamos estudar, nesta aula, o arrebatamento da igreja. Como temos dito, pré-tribulacionista é esta escola que concebe o arrebatamento da igreja antes da tribulação. E dando embasamento a este pensamento, a esta convicção, a esta doutrina, nós então temos fundamentos bíblicos que nos faz crer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A tribulação, conforme ela preconiza na Bíblia, está no livro de vários profetas, em Daniel, no Ezequiel, até nos Salmos, enfim, toda a Bíblia. E nos sermões de Jesus Cristo, o sermão ali 24 de Mateus, sermão também sobre os fins dos tempos, das últimas coisas, que é a escatologia, e nós temos aqui fundamentos dentro do livro de Apocalipse, que vem nos embasar a nossa escola pré-tribulacionista. Nesta lição, nós vamos estudar que a igreja será arrebatada num momento imprevisível. Segundo as profecias, segundo os evangelhos, também as cartas, escritas por Paulo, em Tessalonicenses, no capítulo 4, 17, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, bem fala de um arrebatamento iminente, imprevisível. E no livro de Apocalipse, aqui nós temos, nesta lição, o nosso texto áureo, que nós vamos aqui apresentar para os irmãos, que nos dá esse fundamento também pré-tribulacionista. Então, a nossa lição, que fala do arrebatamento, nós temos como um texto áureo 1 Tessalonicenses 4,17, que diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui nós vemos nós podemos observar aqui no contexto, aqui já começa o versículo, depois nós. Então, antes desse versículo vem: os mortos ressuscitarão primeiro. E dando sequência aqui, depois nós, os que ficarmos vivos. Então, todos os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Isso conforme diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51, que vai nos dizer
no momento, primeiro, verso 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí Paulo continua dizendo aqui, né? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. Né? Então vai se cumprir a palavra do Senhor, conforme está escrito. A verdade prática da nossa lição diz: a igreja será raptada rapidamente e com força da terra para encontrar-se com Jesus nos ares. Então, o arrebatamento é com força, será tomada da terra. Né? Um povo será arrebatado, transformado, né? Juntamente com os mortos em Cristo, e todos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E isto, irmãos, o que dá ênfase na nossa lição é que será antes da grande tribulação, ou seja, da última semana, né, dessa dispensação, a 70ª semana de Daniel. E nós já vimos que a partir do acordo de paz, quando da revelação do anticristo, do homem do pecado, então só isso conseguirá fazer um acordo de paz em Israel com as nações vizinhas, as nações árabes, né? Que ali existe esse conflito. Conforme temos dito, um conflito se arrasta no Oriente Médio e é um conflito que leva a especulação em todo o globo terrestre. Vemos que a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela representa, né, tem grande repercussão, mas qualquer movimento de Israel, ele sobrepuja toda a especulação entre as nações. Mobiliza, inclusive, a ONU, né, que já perdeu até a sua força para dirimir todos os conflitos ali que existe entre Israel e os seus inimigos, os grupos de terroristas sustentados por Irã, que tem atacado Israel, e Israel se defendendo, conforme nós temos visto no dia a dia, né, o que se dá na mídia. Primeiro, no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas atacou Israel, matando 1.200 pessoas, levando mais de 250 pessoas reféns, e deu um grande prejuízo para a nação de Israel. E até hoje Israel está em guerra contra o Hamas, que é um grupo sustentado pela nação iraniana, e o objetivo de Israel é exterminar com o Hamas. E junto ao Hamas está o Houthis do Iêmen, o Hezbollah, que ele está no Líbano, né? E atacando também. Agora Israel está também em guerra contra o Hezbollah. Os rijardistas, também dos grupos xiitas, né, que se faz presente na Síria, no Iraque, na Jordânia, no Catar, todos esses sustentados pelo Irã. E o cabeça mesmo de todas essas nações xiitas é o Irã, que investe pesado para a destruição de Israel. Então, deverá haver um acordo de paz entre essas nações. No âmbito humano, não será possível esse acordo, porque ele é uma questão milenar, religiosa.
E somente numa intervenção, vamos dizer assim, extraordinária, fomentada pelo anticristo, que ele conseguirá um acordo de paz, ou seja, de uma falsa paz, né? Onde será levado a uma definição de territórios, ali para definir o território da Palestina e também os territórios, né? O próprio território de Israel, com o Líbano, com a Síria, Jordânia, né? com a própria Palestina, a faixa de Gaza, a faixa da Transjordânia também, que é um grupo que está ali em Israel, mas que também pertence aos árabes, aos muçulmanos, que são inimigos também, na verdade, são inimigos de Israel. Então, todo esse acordo será feito pelo anticristo. E ligado a isso, da parte de Israel, será concedido que Israel edifique o seu templo, o que nós chamamos de terceiro templo. Então, nesses eventos, a igreja será arrebatada. Nós, a igreja, não veremos esses acordos de paz. A igreja não passará por essas transações, essas negociações. A igreja será arrebatada logo no início, né? Quando estiver fazendo esse acordo de paz, porque ele vai delimitar a dispensação da graça da igreja na terra. E vai voltar então o relógio de Deus funcionar, que é Israel. Israel é o relógio de Deus na terra. Então, quando esse acordo for feito, Israel está voltando para a história, né? Dentro dos planos já de Deus, começa então Israel na história e a igreja será arrebatada. E nós aqui, o que tem outros pensadores, outros teólogos que estudam que a igreja vai ficar para a tribulação, que são pós-tribulacionistas, e nós cremos, né, dentro da Bíblia, que o Senhor vai tirar a sua igreja, porque nesse período será dominado pelo anticristo. E haverá nos primeiros 3 anos e meio uma falsa paz. E nessa falsa paz, então, haverá uma convocação do governo, um acordo de haver uma moeda única, uma religião única, que é o ecumenismo, e todo o globo governado por um governo universal. Pode até ser que haja alguns governos nas nações, mas sobre toda a direção, o controle de um governo universal, que comanda todas as nações, todos os povos. E aí então será, como ele vem do mal, né? Tudo que for ruim, promíscuo, injusto, firmado nas mentiras, tudo será bem sucedido, terá muito sucesso nesse governo anticristo. Será de grande aflição, de muita agonia, né? Porque as pessoas vão sofrer as injustiças na pele, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, né? E a maldade, a promiscuidade, a inversão de valores, né? O que é verdadeiramente sagrado não vai ter mais, porque já não é mais, a religião está mais fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Então será um período terrível para os que ficarem. Portanto, o objetivo da nossa lição é que nós venhamos a aprender que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e que nós devemos estar vigilantes, preparados para o arrebatamento. Precisamos estar andando com Deus, amando a volta do Senhor,
andando em santidade, sempre vigilantes no Espírito de Deus, guardando a sã doutrina, a palavra, nesse tempo de muitas falsificações e de muito engano que já começa desde já, né, para culminar com o governo do anticristo. Então nós temos aqui que é o nosso texto base da nossa lição, segunda lição, né? A Igreja do Arrebatamento. Nós temos o texto, Apocalipse, capítulo 3, do 10, versículo 10º ao 13º. Este versículo está contido dentro da carta de Filadélfia, né? Que é a carta que é a igreja que foi elogiada, né, pelo Senhor, que é uma igreja que estava realmente obedecendo os mandamentos, andando na palavra de Deus, guardando toda a sã doutrina naquele tempo de tanta perseguição. Então essa igreja, Filadélfia, ela nos traz esse texto aqui, do verso 10 ao 13, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós devemos estar com o nosso ouvido atento, né? Quem tem ouvidos, ouça. E essa audição, ela é espiritual, porque somente entende as coisas de Deus quem são filhos de Deus, quem tem o Espírito de Deus. Porque quem não tem, ele está no mundo, ele não valoriza, ele não dá valor, ele não ouve, não atenta para os mandamentos do Senhor. Então devemos ouvir esta mensagem, a palavra de Deus, que nos exorta para o arrebatamento da igreja, que nos trará um livramento tão grande, né, da grande tribulação. Nós temos a introdução que diz: a igreja de Cristo é instruída para o arrebatamento, sabe que será num momento imprevisível e, conforme as promessas de Cristo, será guardada da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Sabemos que os crentes fiéis foram destinados à salvação e não à ira, e estão alertas espiritualmente, vigilantes, bem como vivendo na fé, no amor e na justiça. 1 Tessalonicenses 4 e 9. Os crentes serão livres da ira futura pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele vier nas nuvens para arrebatar sua igreja e levá-la para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Senhor, nós sabemos que ele é fiel. A palavra do Senhor é a verdade. E as promessas do Senhor têm se cumprido no seu tempo. Muitas profecias são as que já se cumpriram e muitas ainda vão se cumprir. E como nós estamos estudando Apocalipse, que é a revelação escatológica, né, que é a revelação das últimas coisas, então nós sabemos que a igreja, ela será arrebatada para, conforme nós vamos ver aqui, nos itens, né, os objetivos do arrebatamento. E por que ela será arrebatada antes da tribulação? As razões. Tópico 1. Razão porque a igreja não passará pela grande tribulação. Então, há razões por que a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Primeiro, porque para livrar os santos da ira.
o Senhor é bom para conosco, né? Para nos livrar da ira, então Ele vai nos arrebatar antes da tribulação, né? Deus enviará Jesus para nos livrar daquele tempo de ira. É fato, claro, que a volta de Cristo antecede essa ira. A ira futura refere-se à ira e o juízo divinos que serão derramados sobre o mundo durante o período da tribulação. Refere-se à volta de Cristo, quando então virá nas nuvens e receberá a sua noiva para levá-la à casa do Pai. Portanto, irmãos, é gratificante para nós, né? É compensativo para nós, nós estarmos aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque grande será a nossa recompensa. O segundo motivo, segunda razão por que a igreja será arrebatada antes da tribulação é uma recompensa para os fiéis. Então, dada a nossa fidelidade, dada a nossa perseverança, dada a nossa fidelidade em testemunhar da salvação, pregar o evangelho e dar o nosso exemplo de justiça, né? de verdade e de comunhão com Deus, sendo luz da terra, sendo sal da terra e luz do mundo. Então, o Senhor vai nos recompensar, né? Deus os preservará da tribulação através do arrebatamento, quando os fiéis encontrarão o Senhor nos ares, antes de Deus derramar a sua ira. Esse livramento é uma recompensa àqueles que perseverarem em guardar a palavra de Deus, mantendo a fé verdadeira. Os crentes de nossos dias que esperam escapar dessas coisas que estão para vir sobre o mundo, só o conseguirão mediante a fidelidade a Cristo e a sua palavra, e a vigilância constante na oração, para não serem enganados. Lembre, irmãos, que precisamos ter as nossas vasilhas cheias do azeite para que a luz não se apague, ou seja, o Espírito Santo na nossa vida, né? Outra razão também, nós sabemos que a vinda de Cristo ela é iminente. Então, dada essa iminência, né, essa imprevisibilidade, então nós precisamos estar percebidos para que não sejamos pegos de surpresa, como as virgens loucas, né, que descuidaram da sua vida espiritual. Vamos para o item 2. A igreja no céu, o encontro com Cristo. Então a igreja será arrebatada nos ares, né? Tanto os crentes ressurretos como os que acabaram de ser transformados serão arrebatados juntamente. Todos nós subiremos, né, para encontrar com Cristo nos ares. Estarão literalmente unidos com Cristo, levados à casa do Pai no céu e reunidos aos queridos que tinham morrido. Estarão livres de todas as aflições, de toda perseguição e opressão, de todo o domínio do pecado e da morte. Aleluia. Então, dado isso aí, nós vamos para o tribunal de Cristo, né? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O julgamento do crente é algo sério e solene, inclusive porque inclui para este a possibilidade de dano ou perda, ou seja, conforme você tiver feito, né, ele passará como por um fogo, então será queimada as obras, se elas não tiverem sido feitas com amor e com sinceridade, né, diante de Deus. Então o Senhor vai avaliar a obra de cada um, então vai dar o galardão, né, no tribunal de Cristo. Depois nós seguiremos para as bodas do Cordeiro, né? Regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E haverá uma grande festa, né, de casamento de 3 anos e meio no céu. Jesus e a igreja, a noiva.
está totalmente preparada no céu para as bodas do Cordeiro. Já recebeu o galardão no tribunal de Cristo, agora a igreja, achando-se no céu, na sala do banquete, está vestida com as justiças dos santos e seus atos de retidão. Narra o começo da segunda vinda de Cristo à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, no final desses 3 anos e meio, que é o final das bodas do Cordeiro no céu, então Jesus descerá, né, montado num cavalo branco, capítulo 19 de Apocalipse. Então vai narrar ali o Senhor vindo para fazer justiça na terra, defender o seu povo e combater contra os inimigos de Deus. Vamos para o item 3, 7 anos de tribulação. Então, conforme nós dizemos, haverá um acordo de paz, né? E todas essas, isso vão acontecer na terra, conforme já temos dito. 3 anos e meio de tribulação, os 3 primeiros anos e meio de tribulação, haverá uma aparente paz, né? Conforme nós dissemos. E depois dos 3 anos e meio, nesses 3 anos e meio de aparente paz, os primeiros 3 anos e meio, a igreja está no tribunal de Cristo. Depois, a grande tribulação será a partir do momento em que o anticristo vai querer ser exaltado e adorado como Deus e vai assentar no trono, ou seja, no púlpito lá do trono, no púlpito do templo em Israel, e os judeus não vão aceitar, porque eles adoram a Jeová, eles não aceitam outro Deus. Então aí eles vão, vai haver então o atrito, né, entre o anticristo e o povo de Israel, e aí será decretada a guerra, então, generalizada, e a terra passará por uma grande tribulação como nunca houve. Israel será totalmente cercado e somente será salvo com a vinda do Senhor em glória para defender o seu povo. Então é isso aí, irmãos. Vamos para a conclusão. Certamente, como Cristo subiu ao céu, ele voltará para levar os seus seguidores para si mesmo, conduzindo-os à casa do Pai, o lugar que ele está preparado. Esta era a esperança dos crentes nos tempos do Novo Testamento e, de igual modo, a de todos os crentes de hoje. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar firmes, trabalhando na obra do Senhor. Deus abençoe o nosso pastor Aldair. Deus abençoe os professores e toda a equipe da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe os irmãos que fazem as lições diárias, né? E é uma bênção, né? Das nossas lições semanais. E toda a igreja seja abençoada por Deus. Todos que buscam o conhecimento e a graça do Senhor Jesus Cristo estão sempre buscando aprender mais dos ricos tesouros que está escondido em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.